Vamos esperar começar a gravar. Beleza. Bom, nós havíamos visto na última aula, né, um pouquinho sobre a questão da entrada de dados, certo? Então, aula 12, né, nós tínhamos visto aqui o JOP-Champagne, Show Input Dialog. Nós havíamos visto que as entradas no Java, na maioria dos componentes de entrada, eles entram em forma de string. Então, quando a gente vai precisar pegar um valor numérico, nós precisamos fazer conversão, né? Só lembrando aí. Deixa eu colocar aqui, colocar um pouquinho maior. Então, quando você vai fazer conversão para inteiro, a gente usa essa expressão, esse código, né? Essa classe integer e esse método parseInt. Então, ele vai pegar, aí a gente colocou aqui dentro já todo o código de JOP-Champagne.showInputDialog, né? Nós comentamos também que os comandos, eles parecem ser meio grandes, né? Um pouco, mas eles já, se você lê eles com calma, ele diz um pouco, nem são todos, tá, pessoal? Mas alguns já diz, né? Então, nós vimos aqui que show é mostrar, e input dialog seria como se fosse uma caixa de diálogo para entrada, né? Então, ele vai mostrar para nós uma caixa de diálogo. Ele mostra a entrada, você entra o valor, esse valor, ele fica, então, aqui dentro desse integer.parseInt. Então, se eu digito lá 1990, ele vai pegar esse valor, transformar para inteiro e jogar aqui dentro de ano nascimento, tá bom? E aí, depois, nós temos também a saída, né? Ele está pedindo ali em cima digite o nome. Aqui, olha, eu não preciso fazer integer.parseInt, nem double.parseDouble, porque ele está recebendo um conjunto de caracteres, uma string, né? Então, se a gente rodar isso aqui, vocês devem ter aí no computador de vocês, quem esteve, então vamos colocar lá, David, 1990. Então, isso aqui é um conjunto de caracteres, tá bom? Olha que ele entra lá, então, ele abre essa tela para nós, pega esse conjunto de caracteres, e aí nós vamos transformar. Então, ele pegou, fez o cálculo e deu aqui 30 anos. Vou fazer de novo. Executar arquivo. Eu vou colocar agora aqui, ó, 1990, vou trocar. Não deu problema, e agora eu vou colocar aqui David. O que vocês acham? Nós tivemos um erro, olha só, né? Por quê? Tá aqui, ó, for input string David, né? Number format exception, né? Então, nós temos as exceções, né? O controle, isso a gente vai aprender depois também. A gente pode tratar isso aqui, porque olha que uma pessoa digite um valor que está errado, se aparece uma coisa dessa para um usuário comum, ele não vai conseguir entender o que aconteceu. Então, você pode dar uma mensagem dizendo que o formato da entrada não está de acordo com o que o formulário pede, de acordo com o que a entrada pede, que ele pede valores numéricos do tipo inteiro, né? Ali no caso, e aí, ou se não, lembrar, olha, você aqui precisa digitar o seu ano de nascimento, para que o usuário possa saber, tá? Então, ele não consegue pegar. Você viu que ele aceitou o 1990 em nome. Por quê? Porque aqui você digitou 1990, ele pega 1990 e vai guardar 1990 como um conjunto de caracteres. Né? Eu já falei que lá no Word, por exemplo, você pode escrever uma fórmula matemática imensa e ele não vai resolver nada para você. Ele vai colocar como se fosse um texto de um livro, né? Que você tem lá a fórmula, mas ele não resolve nada para você, né? Ele só mostra. A mesma coisa aqui. Agora, aqui do contrário, a gente estava pedindo para transformar. Então, se eu entro um conjunto de caracteres que não corresponde a valores numéricos, ele vai tentar converter e aí vai encontrar um erro para dividir, né? David, né? D, A, B, I, D, né? Não vai ter condição, então ele manda um erro de exceção para nós. E a gente pode tratar isso aqui, a gente vai ver depois.
certo? Então, esse foi um dos problemas que nós vimos. No outro, foi os exemplos de string, né? Deixar um pouquinho maior. Nós identificamos aqui o nome João, a string cidade. Eu acho que esse aqui acho que foi o primeiro que nós fizemos, aliás, né? Nós deixamos já os valores e depois nós fizemos aqui a concatenação, né? A gente disse também, só lembrando, né, que quando a gente roda, nós temos aqui, ó, o nome do cliente é Jorge, mora na cidade de São Paulo e tem idade de 22 anos. Ele completou, né, os valores que existiam em nome, em idade, e só. E cidade? Na cidade de... Ah, aqui, cidade também. Nome, cidade e idade. São os 3 atributos que nós tínhamos aqui em cima, né? As nossas 3 variáveis, certo? E aí, olha só, outra coisa que a gente tinha mostrado também é que, apesar de nós termos 2 linhas, systemout.println, né, que imprime aqui no modo mais simples, não em tabelas, não em janelas, a gente viu que ele mostrou na mesma linha. O que fez ele mostrar na mesma linha é que aqui a gente não tem LN. O que é LN mesmo? Alguém pode falar? O que o LN faz? Ele pula a linha? Ele pula a linha, né? Então, se a gente executar agora que eu pus LN, olha lá, ele pula de linha, né? O nome do cliente é Jorge, mora na cidade de... Ó, terminou a linha aqui, né? Aí ele pula de linha, new line, tá? LN é line new line. Então é nova linha. Aí ele vem e continua aqui. Certo? Beleza? Então tá bom. Agora sim, vamos fechar esse aqui também. Vamos fechar os dois. E vamos criar mais um pacote aqui. E vamos criar um pacote para... vamos colocar aqui. Desvios. Vou colocar a letra minúscula, como a gente começou o outro ali. Desvios condicionais. Veja onde você vai salvar, tá? Guardem esses exemplos, tá bom? Já falei para vocês que na hora, eu não sei, vai ter alguns, tudo vai valer, essas atividades que eu deixo para vocês, vale nota e presença, tá? Algumas é só presença, outras valem notas, então tomem cuidado para fazer certinho e se a gente tiver prova em algum momento, você não precisa, como é que eu vou te dizer? Eu não vou cobrar de você, por exemplo, que você faça sem olhar nada, né? Já falei para vocês que o meu objetivo é que vocês não decorem, mas aprendam a utilizar o código. Vamos lá, vamos finalizar esse pacote, está aqui de vazio, desculpa. E vamos criar aqui, então, uma nova classe Java. Nessa classe aqui, vamos colocar aqui, desvio desvio 1, né, para ficar mais simples. Desvio 1. Finalizar. Então, temos aqui a nossa classe. E eu vou escrever aqui em cima, tá? Você pode escrever também, se você quiser. Quem aqui pode me dizer o que é desvio condicional? Acho que você muda o curso de um projeto baseado em alguma condição? Imagino que possa ser Isso. Mas em programação, que seria... Como que você implementaria o desvio condicional? Ele recebe outros nomes, né? Talvez você entenda com outro nome. Tipo if else? Isso mesmo, né? Desvio condicional. Né? Então, um exemplo que a gente pode colocar aqui em cima, if else. Copiem isso, tá? O
desvio condicional trata-se de um recurso computacional que faz grande, mas muito grande, né? Diferença no código e na resolução de problemas. Tendo em vista que ele permite que várias situações possam ser consideradas antes de se tomar uma decisão, né? Vou colocar aqui, ó, isso é o que acontece na nossa vida real o tempo todo. Vocês já ouviram o pessoal, né, tem alguns pesquisadores que falam, né, a quantidade eu não vou me lembrar agora, né, mas a quantidade de decisões que a gente toma todo dia, vocês têm uma noção? Não estou escutando ninguém. Qual foi a pergunta, professor? Vocês têm uma certa noção de quantas decisões nós tomamos por dia, nosso cérebro? Nossa senhora, depende até com o que a gente trabalha, né? Exato. Não faço ideia, não. E tem alguma decisão que você toma sem você se dar conta? Eu acho que tem vezes que a gente age meio no automático, né? Em que situação você acha que você age no automático? Bom, deixa eu pensar um exemplo aqui. Quem está falando, André? Não, Lagoinha. Ah. Sei lá, professor, quando a gente acorda, assim, é meio automático, né, o que a gente faz. Todo dia. É meio padrão, entendeu? Aham. Alguém mais gostaria de contribuir? Quem mais? Tá certo, Lagoinha, não tá errado, não. Mais ninguém vai falar? Vou ter que escolher, então, hein? Professor, acho que até do que a gente vai comer, até como a gente deita na cama, acho que são muitos mil. São muitas coisas, né? Quem aqui alguém aqui ainda não dirige carro? O Pedro. Ei, Pedro, quantos anos você tá? 18, acabou de fazer. Faz tempo que você fez? Ah, ô Pedro, parabéns, você tá bem adiantado, hein? Pedro, então você vai começar. Já sabe se você vai entrar na lista aí dos próximos alunos ou o pai está segurando? Tá segurando, hein? Não é fácil, não. Mas olha só, você já tem uma noção de dirigir, Pedro? Então, pessoal, quando a gente começa a aprender a dirigir, talvez vocês tenham passado por isso, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não, mas quando a gente começa a dirigir, tudo é muito complicado, né? Você tem que pensar no volante, você tem que pensar nos pedais que estão lá, um acelera, outro freia, se não for um carro automático, né? Um acelera, outro freia, e o outro você tem que apertar para mudar a marcha, e aí o câmbio está ali no meio, e aí cada carro, às vezes, né, tem um tipo de câmbio, principalmente quando você, às vezes, muda de carro, né, no começo, às vezes um câmbio, ele você tem que apertar e puxar para trás, outro você puxa para a direita, outro é lá para frente, e tudo isso, no começo, a gente precisa ficar pensando nessas coisas, mas com o passar dos anos, como essa repetição acontece o tempo todo, tudo vai ficando, o cérebro vai guardando essas informações de tal forma
que a gente não pensa mais, né? Então, quando você já tem uma certa habilidade em dirigir, você senta no seu carro e você senta lá no seu carro e aí você consegue, como é que fala? Dirigir, né? Você aperta lá tudo, você nem olha mais, né? Você não precisa olhar o pedal, não precisa preocupar com os pés, você já entende qual pé é. Fica um processo automático, assim como a bicicleta, assim como andar de moto e assim como muitos outros processos, né? Então tem alguns que nós precisamos pensar, mas há muitos outros que nós tomamos no dia a dia sem raciocinar. E dizem os neurocientistas, né, os pesquisadores, que o cérebro faz isso para economizar energia, porque senão ele ficaria muito sobrecarregado. Né? Então, muitas coisas que a gente toma decisão vem, às vezes, do próprio costume nosso, das nossas memórias, né? E se você vai para a área de UX, por exemplo, experiência do usuário, é uma área que é na minha área de pesquisa, né? E eu estava lendo um livro essa semana ainda falando da importância da memória, né? Quando você vai desenvolver um artefato, seja ele digital ou não, normalmente as pessoas se inspiram em determinados artefatos, porque quando você uma cadeira, por exemplo, né? Eu posso criar até uma cadeira nova, um novo formato de cadeira, mas a hora que eu bato o olho, eu já identifico, meu cérebro já sabe que aquilo é uma cadeira, né? Então, tem algumas coisas que você tem que fazer uso disso, para a pessoa se sentir bem. Dentro do ambiente digital também, você chega no ambiente, em determinado ambiente, você pode encontrar ali algo diferente, mas você sabe provavelmente onde vai estar o menu, onde vai estar o contato, né? Onde vai estar a localização, né? Tem algumas coisas que vão se tornando padrão com o passar dos anos. Isso vai mudando às vezes também, certo? Mas tem algumas coisas que são imprescindíveis de estarem ali num determinado ambiente, tá? Mas enfim, então, essa condição que nós tomamos todos os dias, todas as horas, se a gente não tivesse isso, a nossa vida ia se tornar muito difícil, né? Porque você não teria o poder de, sei lá, você poderia ficar bloqueado, né? Às vezes nós ficamos bloqueados por uma coisa ou outra, né? Você não consegue tomar, às vezes, uma decisão que é muito importante na sua vida, né? Principalmente quando é uma coisa, né, importantíssima, que vai demandar tempo seu, né? Mudar de trabalho, que curso eu vou escolher para minha vida, né? Relacionamentos e, enfim, tantas outras coisas que aí pode demandar um pouquinho mais de você, dependendo da pessoa, é claro, e dependendo qual é o grau do seu do pensamento aí da pessoa, né? Mas a gente entende que é algo muito comum para o ser humano. Então, na computação, a gente traz isso também, tá? A gente tem o if else, não só isso também, né? Mas a gente tem o switch case, que a gente vai ver também um pouquinho depois, tá? Então, o que vocês vão ver aqui no Java, ele é praticamente em todas as linguagens, pessoal, tá? Então, assim, nós não vamos, talvez, não vou passar uma lista de exercícios para vocês vão ter alguns exercícios para fazer aqui agora junto também, mas interessante, eu quero que vocês façam, né? E vocês, então, já vão estar treinando a questão da entrada de dados e também a saída. Alguns exercícios vai juntar depois a entrada de dados com laços de repetição, e aí eles ficam um pouquinho mais complicados, né? Dependendo o código que você vai desenvolver. Mas assim, o intuito é que você possa estar raciocinando, lembrando também a lógica de programação utilizando o Java. Certo? Beleza? Então tá. Vamos criar então aqui, olha, nós estamos dentro da nossa classe. Eu ia começar hoje a falar sobre orientação a objeto, mas vamos trabalhar um pouco no desvio condicional e laço de repetição, para depois nós entrarmos em orientação a objeto. E eu acho que talvez fica melhor, aí a gente já está, vocês já vão estar bem mais acostumados com o Java, tá bom? Então aqui, olha, vamos criar o nosso
método principal. Por que a gente precisa criar o método principal? Alguém pode falar? Para poder executar? Isso, né? A classe, para ela executar, você tem que ter. Então, você pode clicar e digitar tudo, ou a gente tem aquele outro recurso. Alguém ainda se lembra do recurso? PSVM, alguma coisa assim? Alguma coisa assim. PSVM tab. Public, static, void main. Isso, né? Você pode digitar, eu estou dando a chance para você. Ó, se eu sair, já não dá mais, né? Olha. Tab, né? Ó, não deu. Então tem que apagar tudo de novo. Public, static, void main. E a tecla tab, o NetBeans e o Eclipse, eles dão esses recursos, né? Isso é muito importante para um desenvolvedor, né? Porque aqui, uma coisa assim, então, agora para vocês, talvez isso não seja trivial. Nós, professores, esse comando aí, né? Para mim não é tão trivial, não, mas agora imagina alguém trabalhando anos e anos, né? Então, esse recurso, já que é uma coisa que acontece tão comum, eles colocam, então, alguns recursos para você abreviar. Então, aqui, agora a gente está dentro do nosso da nossa classe principal e tudo que você colocar aqui dentro vai ser executado, certo? Então, vamos criar então, vou colocar aqui o problema, né? Vamos fazer um programa que identifique se o meu usuário é maior de idade. De maior, que nem alguns falam, né? Que é maior de idade. Beleza? Os dados serão fornecidos via teclado. Então, quer dizer que a gente vai ter que entrar esses dados. Quais dados eu vou querer? Nome e ano de nascimento. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o nome só. O ano de nascimento, o que a gente precisa fazer? Nós já fizemos. Para a gente poder trabalhar, a gente vai ter que fazer uma operação com o ano de nascimento, não é? Subtrair do ano atual. Isso, vai ter que fazer a conversão de string para inteiro. Então, é o integer.parseInt, porque a gente vai ter que fazer uma operação para tentar identificar. Então, a gente vai pegar 2020 menos o ano de nascimento. Já fizemos isso no outro. Mas agora vamos ter algo a mais. Então, vamos lá, ó, nome, vamos criar as nossas variáveis aqui. String nome, int, ano, nascimento. Eu vou colocar assim, idade, e vou colocar só. Acho que assim tá bom. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para nós perguntarmos o nome? Então, a gente coloca nome, JOptionPay, né? Então, aqui, se você apertar Ctrl barra de espaço, ele já te dá a opção aqui, ó, JOP. Lembra? Se eu clicar 2 vezes nele, ele já completa para mim, e veja aqui em cima que ele já fez o import, tá bom? Se eu pegar essa linha aqui e comentar, ele vai dar... Bom, tá dando erro porque a gente não acabou ainda, né? Vamos acabar aqui, ó. Ponto, show, se eu Ctrl barra de espaço, ele já me mostra todos os métodos que tem aqui, né? Todas as operações, show message dialog, né? Ele vai mostrar... Ah, não é método, é input dialog. Eu quero uma entrada. E aqui dentro a gente digita, então, digite o seu nome, ou escreva o seu nome, né? Então, a gente está usando o show input dialog porque é uma entrada. Eu quero que ele digite algo para ser acessado. A importância da biblioteca, como acontecia lá no C, a gente tem que importar as bibliotecas importantes para nós.
Se eu comentar aqui import, olha só, ele já não identifica o JOptionPane e ele já está falando para você, olha, importa o JOptionPane. Eu posso clicar aqui de novo, ele vai importar, olha lá, importou novamente, tá bom? Então, isso é um recurso bem bacana, porque ele já te mostra, ele já sabe, né, existe uma programação por trás disso, é óbvio, e ele já imagina que você, a biblioteca que você vai querer utilizar, e isso ajuda muito, né, porque você lembrar que tá, né, que o JOptionPane está dentro do Swing, que está dentro do JavaX, mas isso aqui tem como você buscar na documentação, caso você não se lembre, tá bom? Então, aqui, vamos colocar, então, a entrada do nome. Em seguida, entrada do ano de nascimento. Nascimento. E agora vai ser ano, olha lá, olha só que legal também, ó, ano, se eu apertar, ele já completa. Se não tiver mais nenhuma variável que começa com ano, né, eu escrevi até ano. Se tivesse ano nascimento, ano morte, ele ia me abrir duas opções, mas como só tem uma, ele já entende, olha, o usuário apertou Ctrl / espaço, então ele está querendo completar. Como não existe mais nada que começa com ano, a única opção que eu tenho para ele é isso aqui, então ele já completa com ano nasce, tá bom? Aí a gente vai ter que converter integer.parseInt, e aqui dentro eu vou passar para a linha de baixo, para você ter uma ideia que a gente está dentro disso aqui. Eu vou colocar, então, puxar um pouquinho para cá, JOptionPane, ponto show input, de novo, que a gente está buscando, né? Dialog, entre aspas, digite o ano de nascimento. Então, ele vai pegar o ano, que vai ser um valor inteiro, né? Tá vendo? Ó? Todo esse comando aqui, observe que ele está dentro, né? Ó, vou apertar aqui, ó, dentro aqui do integer.parseInt. Então, na hora que vai executar, lembra quando na matemática, ele executa sempre o primeiro que está dentro dos parênteses, né? Então, aqui, olha, ele vai executar primeiro esse que está dentro dos parênteses. Tudo bem? E aí, então, ele executa esse, aparece a tela, eu digito, aí ele vem para o parseInt e depois ele guarda em ano nascimento. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora a gente vai fazer o cálculo. Vamos fazer a expressão para mostrar... para calcular o ano. E aí, então, vai ser assim, ó, já está lá, idade vai ser igual, como a gente está em 2020, vamos deixar assim mesmo, 2020 menos ano nascimento. Deu certo? Ok. Agora, então, a partir desse momento, temos que criar uma estrutura que permita verificar, né? Teremos um desvio. Por que desvio? O desvio define para onde o código deve seguir. Tranquilo? Então, como que nós fazemos isso? Pessoal, eu devo ter esse PDF, depois eu mando para vocês. If, abre e fecha parênteses, né? Então, uma coisa que a gente... que eu vou mostrar para vocês, aqui. Acho que vocês estão me escutando, né? Sim. Quando você tem uma linha só, isso acontece na maioria das linguagens, não é só com o Java,
Então, como que a gente abre o bloco, né? Como que a gente delimita o bloco com chave? No C também é assim, né? Sim ou não? Sim, sim, professor. Isso. Então, eu tenho aqui, ó, if uma determinada condição, e aí eu tenho um bloco para verdadeiro. Sempre vai ser assim, ó. Se verdadeiro, então. Se não, else, né? Else, se não. Então, como é que você sabe se vai... Vocês devem ter aprendido em lógica de programação, eu só vou estar lembrando. Else é se não. Se não quer dizer se não for verdadeiro, né? Ou se for o contrário do que está aqui, tá? Então, se for o contrário do que você está pedindo aqui, então você vai vir aqui, certo? Aqui ele vai colocar se a resposta for verdadeiro para a condição que você colocar aqui, certo? Então, eu quero saber se a idade é menor que 18, certo? Se a idade for menor que 18, então eu vou mostrar menor de idade. Se não, olha só, eu tenho só duas opções. Se ele for menor de 18, ele é menor. Se ele for maior, ele é maior. Eu preciso fazer outra verificação aqui? Else if idade maior ou igual a 18. Meu erro. Pergunto, tá errado ou tá certo isso? Ele não deu erro nenhum. Tá certo, o senhor só simplificou, né, na forma da sintaxe. Eu simplifiquei ou eu compliquei? Acho que simplificou. Ah, é? Ó, se eu tenho só duas opções, se ele não se encaixa na primeira, eu preciso verificar a segunda? Não. Achei que o senhor tá falando da estrutura do LCIF, desculpa. Não, Tá, aí tá, tá, realmente tá. é desnecessário. Tá, desculpa, tá? Aqui eu devia ter definido melhor, mas é isso aí. Eu não preciso, se eu fizer isso, e se fizer na prova, não tá errado. Tá certo, né? Mas assim, olha, você às vezes pode fazer, às vezes você tem três opções. Você faz a primeira, faz a segunda, e aí, se não for nenhuma delas, né? Só sobra a terceira. É que não dá para a gente fazer aqui. Bom, mas depois eu vou tentar fazer um desenho ali no PowerPoint para vocês verem. Certo? Aqui, então, você pode deixar assim. E aqui você vai mostrar maior de idade, porque aqui, se ele tiver menos, é maior. Caso contrário, qualquer outra idade, ele vai estar, né, em maior de idade. Eu quero que você escreva esse código aí e fala para mim se deu certo. Depois eu vou colocar. Pode tirar dúvidas também, se quiser, viu?
Conseguiram? Não esqueçam do parâmetro null, tá? No show message dialog, joptionPane.show message dialog, você vai mostrar, abre parênteses, null, N-U-L-L, vírgula, e aí você vai mostrar. Deixar mais um minutinho aí para ver se alguém mostra. Mostra não, né? Fala aí que você terminou. Acho que deu certo, professor. Deu? Parece que sim. Legal. Pergunta, alguém está com dificuldade? Aqui tá de boa, professor. De boa. Rodou aí também? Aqui foi. Aqui também foi. Então vamos lá. Então é aqui, né? Deixa eu ver o que deu errado aqui, que se eu copiei lá eu escrevi lá no PowerPoint. Acho que é os sinais aqui. Assim. E aqui depois, Ctrl C, para a gente ir mais rápido. Ctrl V. Nome tem. Ops, aqui não tem. Não tem. Menor de idade aqui, né? Vamos testar aqui então, ver se tem algum erro. Então, eu vou colocar lá David. Seu 1990. David tem 30 anos e por isso é considerado maior de idade. Agora vamos pegar um outro caso. Ana. Nasceu em 2015. Engraçado, professor. Acho que a sua janela de Option Pane não aparece pra gente. Ah, não aparece, né? Caramba, verdade. Poxa vida, hein? Preciso ver como que eu resolveria isso. Então, a Ana aqui tem 5 anos de idade, por isso é considerada menor de idade. Bom, eu prometo para vocês que apareceu aqui. Vocês fizeram mais ou menos assim? Sim, desse jeito. Então, olha só. Aqui, pergunto para vocês, nós temos uma linha ou duas linhas de comando? E aqui? O que determina o final da minha linha de comando no Java? O ponto e vírgula. Então, pergunto de novo. Essa minha linha começa aqui. Ela termina aqui no sinal de mais? Não. Ela termina... Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. É que tá um som bem baixo aí de vocês. Tá? Termina em ponto e vírgula. Certo? Então, aqui a gente tem uma linha só.
Quando nós temos uma linha só de código, a gente não precisa necessariamente colocar as chaves, tá? Isso também acontece em outras linguagens, não é só no Java. Tá certo? Se eu rodar aqui, vamos ver. Ele rodou. Tá? Apareceu aqui, ó, digite seu nome. Não é? Cancelar. Deu um erro aqui, porque eu não coloquei nada, ele tentou converter nada e não deu certo. Certo? Então, isso aqui, olha, você pode ser uma pegadinha, de repente, de uma prova, um exercício, uma chamada oral, quem sabe, hein? Então, aqui, ó, você tem uma linha só. Então, você não precisa colocar. O que eu recomendo é que você sempre coloque, tá? Para você evitar problemas. A não ser que você já esteja já num momento, quando você estiver já bem, às vezes uma frase bem pequena, um cálculo muito pequeno. Se você colocar, você vai ter certeza que você não vai errar, né? E às vezes, de repente, você faz uma linha só e aí você se lembra que você precisa escrever outra coisa, e aí você vai ter que ficar vindo corrigir tudo isso, certo? Então, se tiver uma linha só, não precisa chaves, mas pode colocar. Para mais de uma linha, obrigatoriamente você tem que ter chaves. Eu gosto de colocar a chave aqui na frente, tá bom? Há livros e outros programadores que colocam assim, né? Se você está acostumado a colocar desse jeito, para mim não tem problema. Veja a maneira que você se sente mais à vontade, tá bom? Mas o que é legal é sempre você colocar o conteúdo com esse recuo aqui um pouquinho mais para dentro, né, identado, para que isso permita entender que esse código está dentro desse if else. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo até aqui? Então vamos para o próximo, né? Já vi que está todo mundo bem, tranquilo. Classe Java. Vamos colocar aqui, ó, desvio 2. Ops. Deixa eu aumentar aqui o código. E agora, nós vamos ter duas condições. Então, aqui, ó, resolva o problema e dê a resposta para o usuário. Então, imagine que você tem que dar uma resposta para o seu usuário. Você está fazendo uma inteligência artificial que vai tomar a decisão para ele, tá? O usuário precisa decidir se vai ou não na prainha de... Fala aí uma prainha aqui perto, gente. Quem tem prainha aí na cidade onde mora? Onde? Valentim. Valentim. Nossa, faz muito tempo que eu não vou lá, hein? Já fui muito, hein? Alguém aqui vai lá? Não sei nem se está bom aquilo lá ainda. Meus filhos mesmo acho que nunca foram. Eu não vou Ah, não, faz um professor. tempinho que eu não vou lá, hein? Então, rapaz, eu ia bastante, era bem cuidado antes. Agora eu nem sei como é que tá. A prainha de Valentim Gentil. Então vamos lá. Vamos supor que você vai dar um churrasco, vai a família toda para isso. Então, quais são as condições? Condições para ir ter R$ 1.000, que você vai ter que pagar para todo mundo, e tem que ter sol, tá? Então, você vai ter duas condições aqui, que você pode colocar como dinheiro e tempo. Tempo? Pode ser tempo, né? O tempo climático aqui. Vamos deixar assim mesmo. Tá bom? Então você vai ter assim, ó, sol ou chuvoso. Então o tempo vai ser sol ou chuvoso. E o dinheiro tem que ser 1.000 ou mais. A partir de 1.000. Tá bom?
static, public static void main. Vou começar com vocês, depois eu vou deixar vocês terminarem, tá bom? Deu para entender, pessoal? Então, agora a gente já tem duas condições. Então, a gente já tem que começar a trabalhar com algumas situações. Eu vou... Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Vocês lembram das tabelas verdade? Vagamente. Deixa eu parar aqui. E eu vou pegar um slide novo. Para eu poder escrever aqui para vocês. Então, vou compartilhar. O que vocês estão vendo aí? PowerPoint. Isso. A gente tem as tabelas, né? Essas tabelas, elas representam condições que estão no nosso dia a dia, tá? Entrada 1. Minhas retas não estão muito boas. Eu preciso ver se tem algum recurso aqui para manter isso reto. Entrada 1. Aqui vai ser a operação. E aqui vai ser a entrada 2. Sempre é feito de 2 em 2. E aqui você tem o resultado. Tá bom? Então, você vai ter aqui, por exemplo, né? Verdade. E verdade vai dar verdade. Verdade. Ups. E falso. O que dá mesmo, pessoal? Falso. Isso não é só na computação, tá? Falso e verdadeiro dá falso. E falso e falso, o que vai dar? Verdadeiro ou falso? Falso também, tá? Então, essa é a nossa tabela end. Como é que a gente escreve end no Java? Assim, ó. Não. Deixa eu ver se consigo apagar. Eu não consigo apagar depois. Deixa eu ver se eu acho bom. Ixi, o que eu fiz aqui? Volta. Manter. Eu não consigo acessar a borracha. Que legal. Bom, eu vou colocar aqui na frente, então. Ó, é o e-comercial. 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 Tá? É assim que a gente representa o end. E o or? Lembra? É o ou. Isso acontece com a gente também em qualquer momento. Eu não vou... entrada 1, entrada 2, operador, entrada 1, entrada 2, operador, entrada 2 e o resultado. Então, aqui a gente vai ter assim, ó, verdadeiro ou... Deixa eu ver aqui já. Ou... Pessoal, desculpa aí as linhas meia tortas. Então, verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso é o quê, pessoal? Quem se arrisca a dizer? Aguardando resposta. Verdadeiro? Verdadeiro, né? Tanto faz. Quando você pensa no ou, é este ou este. É assim que você pensa, não é? Qual que você quer? Tanto faz, esse ou esse. Tá? Então, falso ou verdadeiro. Ups, aqui é verdadeiro.
verdadeiro. E verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Não. Ah, não, desculpa, pessoal. Ei, deixa eu ver se eu acho. Ah, cara, fiz tudo do mesmo jeito. Aqui, agora apareceu a borracha. Apagar, apagar. Ah, é bem fácil apagar. Então, vamos lá, pegar a caneta novamente. Este. Então, se for, aqui é falso ou verdadeiro, falso ou falso, aí sim é. Então, não é fácil aqui digitar com isso. E aqui é verdadeiro. Estou aceitando uma mesa digitalizadora de presente, tá? Vamos ver aqui. Vou pegar esse aqui. Isso. Tá bom? Então, essas são as tabelas E e O. Se a gente pegar aqui, deixa eu vir de novo aqui na minha caneta. Então, essa aqui é a minha tabela OR. Depois tem a NOT, né? E tem a XOR, XOR, que a gente não vai ver agora. Esse é assim, ó, duas barras. Como é que a gente chama? Duas barras na vertical, né? No meu teclado, por exemplo, está do lado do Z. Você tem que apertar Shift. Tá bom? Então, você tem que ver onde está aí no seu teclado. Com isso aqui, olha, a gente consegue ter uma noção. Ficou terrível, né? Mas quando eu tenho... deixa eu mudar de cor aqui. Quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, então, por exemplo, ali no caso, eu tenho duas hipóteses. Eu preciso ter R$ 1.000 ou mais e tem que ter sol. Então, só nessas duas hipóteses eu vou. Se eu tiver mais de R$ 1.000, mas estiver chovendo, eu não vou lá, porque lá é tudo terra, né? Se lá tiver um sol legal, mas eu não conseguir, tiver só com R$ 500 e eu chamar todos os amigos que eu queria, não vai dar certo, eu não vou ter dinheiro, o pessoal vai passar fome, né? E se eu não tiver dinheiro e não tiver sol, pior ainda, não tem como eu ir, tá bom? Então, para ser verdadeiro no E, na cláusula END, os dois precisam ser verdadeiros. No OU, você sempre se lembra assim, ó, esse ou esse. Então, tanto faz. Se um for verdadeiro e o outro for verdadeiro, bom, melhor, vou mesmo, né? Se um for verdadeiro e o outro for falso, dá certo também, é verdadeiro o resultado. Falso ou verdadeiro é a mesma coisa. Agora, se os dois forem falsos, então é falso, tá bom? Quando é um ou outro que for verdadeiro, então eu consigo manter. Deu para entender? Deu para lembrar? Vocês devem ter visto isso, né? Sim, eu pelo menos. Só a Isabela, viu? Acho que todo mundo que teve o Portugal, né? Acho que passou. O professor passou isso. Mas até qualquer linguagem de programação que a pessoa nunca viu, acaba vendo, né? Para ter essa noção. Bom, beleza. Então, aqui a gente tem duas. Você pode fazer de duas maneiras, né? A princípio. Bom, vamos declarar as nossas variáveis. Então, vamos colocar aqui. Declarar as variáveis. Então, vai ser string tempo, que vai receber sol chuvoso. A gente pode colocar ela valendo null, para começar. Só para não dar erro lá. E o dinheiro. Ops. Double. Dinheiro. Double dinheiro. Certo? Então, vamos receber os valores pelo teclado. Ups. Então, tempo vai ser igual jOptionPane ponto
Deixa eu subir aqui um pouquinho. Show message dialog. Não, show input. Show input dialog. Digite como está o tempo. Eu não vou escrever aí chuvoso, o sol, porque senão vai passar o espaço aí, né? Vai ultrapassar o espaço que você está vendo na tela. Vamos receber o valor do dinheiro que o usuário tem. Possui. Então, vai ser dinheiro. E como é que eu faço para converter double? Double, parse double. Double ponto parse. Sempre vai ser assim, tá? Double. E aí eu vou colocar aqui na frente. Vou fazer igual eu fiz na outra, tá? Vou pular de linha para deixar, para ficar evidente. Está aqui dentro. J of Champagne. Ponto show input dialog. Digite o valor do dinheiro. Então, nós recebemos os dois. Nós temos 10 minutos de aula. Eu gostaria que vocês, então, tentassem, vou deixar um tempinho aí, 3 minutos, né? Vamos verificar se o usuário poderá se divertir no fim de semana. E aí nós vamos começar. If e else. Então já tem aí um comecinho para vocês, né? Dá para a gente fazer de mais de uma vez. Você pode usar os operadores, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. São os operadores relacionais. Não, não são os operadores relacionais. Fugiu o nome agora. Os relacionais são maior que, menor que. Ah, eu vou ver depois. Eu vou colocar aqui, ó, and. São dois sinais. Operador lógico. Operadores. Vou colocar operador lógico and e operador lógico OR. Aí são dois ex comerciais. Se você for usar os operadores. Vou deixar você fazer aí. Ah, outra coisa, pessoal. No Java, legal que a gente vai aprender mais uma coisa.
Ó, no Java, utilize o método equals para verificar strings, tá bom? Então, aqui, ó, para você verificar o tempo, você vai fazer assim, ó. If tempo, ponto, equals, e aí você vai colocar sol, tá? Não é igual, igual. Se fosse numérico, sim, igual, igual. Deu certo, professor. Deu Ah, certo. já terminou? É, sim. Nossa, parabéns. Alguém mais? Terminei. Nossa, mas vocês estão muito rápidos. Se o tempo for igual a sol, aqui, que operador que eu coloco? And, Ou E? o E. Isso, os dois têm que ser verdadeiros, né? E dinheiro é igual ou maior ou igual, né? Maior ou igual a 1.000. Então, jopchampagne ponto show message dialog no bora pra praia. Se um daqueles dois ali não for verdadeiro, o que acontece? Eu vou ou não vou? Não vai. Preciso fazer alguma verificação mais? Acho que não. Daria, na verdade, para dar uma floreada às vezes, né? Você colocar o motivo pelo qual ele não pode ir. Seja no Sim, tempo ou pelo dinheiro, mas. sim, estaria exatamente, tudo bem. Mas aqui nesse caso, para ser breve, eu quero saber se ele vai ou não vai só. Aí Não realmente precisa, não. né? E aí eu gostaria que vocês me explicassem por que não precisa. Pensando na tabela verdade. Já tem uma sentença que é falsa, né? Então já não entra como verdade. Exatamente. As duas sentenças verdadeiras só é verdadeiro quando as duas sentenças são verdadeiras, né? Ela já está montada. Então quer dizer que qualquer outra combinação que existir aí, né? Já que a gente só tem duas, então a gente só teria essa opção de E para verdadeiro, verdadeiro. Então qualquer outra opção seria falso. The option pane, ponto. Show message dialog null sem praia, né? Pessoal aí tudo triste. É isso, ele não vai, vai aceitar assim. A gente coloca assim. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. Só ver uma coisa aqui para vocês que eu já mostro para vocês também. Não sei se vai mostrar, mas eu vou tentar aqui, tá? Então eu vou colocar chuva e 1.000. Então não é assim. Pera aí, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que é assim. Deixa eu ver aqui. Também não. Se eu tiro isso aqui, olha, tá vendo que ele. Não, ele aceitou a carinha. Não, era outra coisa que eu ia explicar para vocês, mas deu certo. Beleza?
Alguém ficou com dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui, o Pedro, tudo certo. Tudo certo. Esse mais ou menos aqui do Pedro, antes é o quê, Pedro? Ah, tá bom. Verdade, já tinha esquecido. Beleza. Deixa eu ver, dá para a gente fazer mais uma, vocês fazerem mais um exercício? Que silêncio. Bom, então a gente está no nosso tempo, né? Eu vou deixar para vocês esses materiais lá depois também, tá? Essas classes aqui que eu fiz, .java, né? Depois vocês podem baixar para se alguém tiver alguma dúvida, e vou também deixar o vídeo para vocês, tá certo? Beleza? Então a gente já viu aqui, na semana que vem provavelmente nós vamos ver laço de repetição, brevemente, e já vamos entrar nas questões de orientação objeto, tá ok? E a gente vai fazendo alguns exercícios, aí a gente começa a misturar um pouquinho as coisas, tá bom? Então, assim, algumas coisas eu vou fazendo com vocês, outros exercícios vocês vão fazendo em casa, vocês vão ter aí, tem todos os meios de comunicação para a gente ir tirando dúvida, tá bom? Então, aqui a gente teve uma ideia básica, vocês aprenderam, já lembraram como utilizar os operadores lógicos, né, e ou, no caso. Aqui eu também poderia ter feito de outra forma, eu poderia ver se o tempo fosse sol, aí eu poderia ter um if aninhado, que a gente chama, né? Então, eu poderia ter feito alguma coisa assim, né? Se isso for verdade, e aí depois, if, dinheiro, ou maior que 1000, né? Então, você poderia ter duas opções aqui. Deixa eu apagar esse aqui, colocar aqui, deixa eu lá, aqui é 1000 aqui. Nós teríamos que fazer assim. Deixa eu ver o que foi isso que não está aqui. Então, assim, olha. Não. Vamos ver aqui. Esse começou aqui. Esse começou aqui. E isso, tempo, né? Ó, então, se tempo for igual a sol, aí você entraria aqui, ó. Se dinheiro for maior ou igual, então esse. Se não, né? Então, você fechou, tem isso aqui que a gente chama de if aninhado. Né? Não sei se vocês lembram. Qualquer uma dessas estariam certas, tá? Então, eu acho que você usando os operadores, o seu código vai ficar melhor, tá? Então, se você utilizar os códigos, o código com os operadores lógicos, você consegue colocar tudo numa linha só, né? Você pode combinar de 2 em 2, várias possibilidades. Mas você também pode fazer assim, tem alunos, às vezes, que resolvem os problemas colocando ifs aninhados. Se esse aqui for verdade, aí entra no outro. Se esse for verdade, e aí vai assim por diante, né? Então, tem várias maneiras da gente... Tem o if else, tem o if sem else, né? Muitas vezes você quer passar verificando vários tipos de variáveis independente de ter else, tá? Então, aí você vai verificando. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim. Ah, beleza. Então, tá bom, pessoal. Então, a gente encerra a nossa aula hoje aqui. Eu vou deixar uma lista de exercícios já inicial para vocês, tá bom?
alguns poucos exercícios para vocês treinarem e devolverem para a semana que vem. Tá bom? Lá no Moodle, junto com as aulas. Ok, professor. Então, tá bom. Um abraço a todos, tá? E um bom fim de semana.